Vamos ler lá então, gente, Êxodo 16, versículo 14 e versículo 15. A minha versão diz assim: Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhe disse: esse é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. Até aqui. Gente, pensando num tema para a palavra de hoje, o tema que veio à minha mente foi: quando Deus não é suficiente. Calma lá, eu sei que pode parecer estranho, mas vem comigo que daqui a pouco pode ser que vocês entendam. Eu espero que sim, em nome de Jesus. Gente, fazendo um panorama geral do livro do Êxodo, o que o livro do Êxodo narra? O livro do Êxodo, ele narra basicamente, no começo do livro, é o nascimento de Moisés. Logo após isso, anos se passam e Deus liberta Israel da escravidão no Egito. Ele narra ali os primeiros anos da peregrinação do pessoal de Israel no deserto, e também a construção do tabernáculo. De uma forma geral, o livro do Êxodo trata sobre isso, tá? Mas eu quero fazer assim um resumão, um apanhado do livro, do que aconteceu no capítulo 1 até o capítulo 16, para a gente caminhar a partir daí, tá? Primeiro, ali nos primeiros capítulos, Moisés nasce num contexto extremamente difícil, extremamente complicado para o povo de Israel. O povo de Israel, ele estava debaixo da escravidão do Egito já há muitos anos. E quando Moisés nasce, havia um decreto que Faraó tinha determinado que todo bebê homem que tivesse nascido de mulher hebreia teria que ser jogado no Nilo para que morresse. Moisés nasce nesse contexto. Claramente, a mãe de Moisés, assim que deu à luz, não queria sacrificar o próprio filho. Então, o que ela fez? Ela teve uma ideia: vou esconder o meu filho o máximo que eu conseguir. A Bíblia fala que ela conseguiu esconder o filho dela, Moisés, até o 3º mês de vida. Ela percebeu que depois daquilo ali, ela não poderia mais esconder o filho dela. Ela teria então que tomar providência. O que ela fez? Ela fez um cesto com os materiais que ela tinha disponível ali na época e colocou Moisés nesse cesto, colocou o cesto no rio e rio abaixo, lá vai o Moisés. Alguns metros para baixo do rio, quem estava tomando banho? A filha de Faraó. A filha de Faraó estava tomando banho no rio e de repente passa ali um cesto. Mas o que é isso que está acontecendo? Era o nosso Moisésinho, até então, nosso pequeno personagem. A filha de Faraó então toma uma decisão, ela manda as servas dela buscar o cesto. E ali ela reconhece que seria uma das crianças dos judeus, dos hebreus, que estaria ali. Ela sente compaixão por aquela pessoa, por aquele bebê, e decide então adotar aquele bebê. Moisés então ele é adotado pela filha de Faraó. Nisso anos se passam, a Bíblia relata que, isso eu acho um detalhe interessante, mas não vamos nos apegar a isso. Moisés foi adotado pela filha de Faraó, mas quem amamentou, quem alimentou e quem nutriu Moisés foi uma pessoa uma pessoa de Israel. Ele foi adotado por uma pessoa do Egito, mas quem alimentou, quem nutriu, quem deu todos os nutrientes que Moisés necessitava foi a própria mãe dele. Então Deus se provou muito gracioso nisso, na vida de Moisés. Anos se passam e Moisés um dia decide visitar o seu povo. E ali ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Moisés, no seu ímpeto de fazer justiça de qualquer forma, ele mata aquele hebreu. Com muito temor do que aconteceria com ele se Faraó descobrisse, quando Faraó descobrisse, porque era uma questão de tempo. Com muito temor ele foge para a terra de Midian. E ali ele passa a viver durante alguns anos. Algum tempo depois, melhor dizendo, Moisés estava pastoreando, ele estava cuidando do rebanho do sogro dele. Moisés já estava casado nessa época. E de repente o Senhor aparece a Moisés através da figura da sarça ardente, que a gente conhece. É a árvore que pegava fogo, mas ela não era consumida pelo fogo. Moisés tem toda uma conversa com Deus. Deus fala para Moisés que: Moisés, você vai libertar meu povo. Tem toda aquela conversa que Moisés fala para Deus: mas eu não sei falar, eu não tenho ninguém melhor, e tem toda essa conversa. Mas no final das contas, Moisés vai até o Egito para conversar com o Faraó, para
para que o povo de Israel fosse libertado. Eu acho um outro detalhe muito interessante, que nesse capítulo, nessa conversa que Deus está tendo com Moisés, Deus fala que o clamor de Israel, que Deus ouviu o clamor de Israel. Só um detalhe. Enfim, Moisés vai até Faraó e anuncia aquilo que Deus tinha falado a ele, que o Senhor queria libertar o povo dele. Mas Faraó se recusa. Faraó se recusa a libertar o povo dele. Então Deus começa a tomar algumas atitudes mais enérgicas. São as 10 pragas que a gente conhece. E daí, gente, o rio Nilo se transformando em sangue, rã, piolho, e granizo, gafanhoto, e assim vai. Cada praga que Deus enviava, o coração de Faraó se endurecia, e Deus enviava outra praga, e o coração de Faraó se endurecia, e Deus enviava outra praga, e o coração de Faraó se endurecia, até que chega a última praga, que é a morte dos filhos mais velhos do Egito. Gente, não liguem se eu beber bastante água, tá? Que a boca realmente seca bastante conforme a gente vai falando. Que é a morte dos filhos mais velhos. O filho de Faraó morre nessa praga. Faraó, então, muito tomado de temor, pensando até que ele seria o próximo, fala: gente, some daqui, Moisés, pega o teu povo e vai embora, não quero ver vocês na minha frente. Só que é interessante que Deus não deixa Israel ir de mãos vazias. A Bíblia fala que Deus fez com que os egípcios entregassem para o povo de Israel roupas, objetos de prata, objetos de ouro. Então o povo de Israel foi liberto e levou consigo objetos valiosos do Egito. Faraó, enquanto o povo estava se afastando, enquanto o povo estava caminhando, Faraó de repente mudou de ideia. Falou: gente, acho que errei, vou tomar uma atitude em relação a isso. Então Faraó e o seu exército vão atrás do povo de Israel. E daí é talvez a parte da história que a gente mais conhece, que é quando o Mar Vermelho se abre. De um lado estava o exército de Faraó, no meio estava o povo de Israel, do outro lado o Mar Vermelho. Gente, eu acredito que atravessar de margem a margem nadando não deve ser muito fácil. Mas Deus é Deus, e Deus operou um milagre nesse momento, além dos outros milagres que já vinham acontecendo. Desde o começo, Deus estava com o povo de Israel. Desde o começo, nas pragas, o povo de Israel não foi atingido. Nessa peregrinação, nesse meio tempo, enquanto o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, havia uma coluna de nuvem, havia a coluna de fogo que acompanhava o povo. E Deus estava com o povo de Israel a todo momento. O Mar Vermelho se abre, o povo de Israel passa ileso, o exército de Faraó morre afogado. E aqui a gente chega no texto que a gente leu, no Êxodo 16. Voltamos ao maná. Esse texto que a gente leu no começo é o primeiro momento que a Bíblia relata o maná caindo do céu. Gente, de acordo com o dicionário Strong, a palavra maná, ela não foi uma palavra que foi traduzida, ela foi uma palavra que foi transliterada. O que isso quer dizer? Eles pegaram a palavra de outro idioma e simplesmente escreveram ela com os caracteres, com as letras que nós temos. Então, eles simplesmente, não é uma palavra que foi interpretada e então escreveram. Não, é simplesmente uma palavra da forma como ela era, só que escrita com os nossos caracteres. A palavra maná, ela significa justamente isso que está escrito na minha tradução que eu li. A palavra maná significa: o que é isso? É uma expressão que significa surpresa. Em meio ao deserto, em meio a todos esses milagres, em meio a tudo isso que tinha acontecido com o povo de Israel, a mão de Deus livrando eles do povo do Egito, o Senhor, ainda assim, surpreendeu o povo de Israel com a provisão que vem do céu. O povo de Israel viu a comida que vem do céu, a provisão que vem do céu. Falou: gente, mas o que é isso? Eu não sei o que é isso, ninguém nunca viu isso, o que está acontecendo? E é assim que Deus fez aquele momento. A surpresa de Deus estava presente naquele povo. Era Deus surpreendendo aquele povo, dia após dia. Cada manhã o maná caía. A cada manhã o maná caía, o pessoal tinha a provisão de Deus. A surpresa de Deus era surpreendente
e era a provisão. E, gente, aqui eu quero talvez trazer isso para a nossa... A gente vai voltar para o contexto de Israel, mas eu quero trazer isso para o nosso contexto. Gente, a surpresa, uma coisa que é surpresa, se ela acontece todo dia, ela deixa de ser surpresa. Faz sentido? Se você sabe que você vai ter uma festa surpresa, na hora que ela acontece já não te faz mais diferença, porque você já sabia que ia acontecer. Então, o povo de Israel estava acostumado. Chegou um momento que o povo de Israel se acostumou com a surpresa de Deus que cai do céu. E se acostumou com a provisão de Deus. E, gente, quantas vezes isso acontece na nossa vida? Quantas vezes a gente tem tanta provisão, Deus é tão bom com a gente, que a gente se acostuma. De repente, aquele trabalho que há um ano atrás era presente de Deus e que agora eu reclamo do meu chefe. Enfim, de repente aquele curso que eu estudei a vida inteira para conseguir passar, nossa, não era o que eu queria. Deus, o que o Senhor está fazendo, Pai? O povo de Israel chegou um momento que eles simplesmente não se surpreendiam mais com a provisão de Deus. Chegou um momento que a surpresa de Deus não fazia mais diferença para o povo de Israel. Eu quero trazer para vocês um exemplo, uma vivência que eu tive. Eu até estava falando com a Nayara hoje, ela não se lembra disso. Mas há, não sei, alguns dias atrás, eu e a Nayara, a gente tem o costume de orar de manhã, enquanto a gente está indo para o serviço, no carro mesmo. E nesse dia, tudo certo, e eu comecei a orar. E eu comecei a agradecer a Deus. Falei, Deus, obrigado pelo carro que a gente está dirigindo, obrigado pelo emprego que a gente está indo, obrigado porque o Senhor nos dá essas coisas. E assim, foi algo muito rápido. Eu estava falando isso e coisa de, 3 segundos, eu parei de orar e veio assim, nitidamente ao meu coração. Jordão, você estaria me agradecendo se você tivesse desempregado, se você estivesse andando a pé, se você não tivesse a saúde que você está me agradecendo, você estaria me agradecendo por tudo isso? Mesmo se nada tivesse do jeito que você está pensando? E, gente, é errado eu orar o que eu estava orando? Eu agradecer a Deus pelas coisas que eu tenho, pelas coisas que eu tenho? É errado? Não é errado. Só que aquilo foi algo que foi momentâneo, foi algo que Deus tratou no meu coração, para alinhar meu coração, e daquilo, grande parte do que eu estou falando aqui para vocês surgiu daquele dia. Não é errado a gente agradecer a Deus pelas coisas que a gente tem, mas é extremamente errado quando o nosso coração está nessas coisas. Eu quero ler com vocês, abram por favor, eu e meu caderninho, né? Números 21. A gente vai ler o versículo 4 e o versículo 5 de Números 21. Gente, o tema da mensagem é quando Deus não é o suficiente. Justamente porque quando Deus não é o suficiente, a gente pode acabar caindo nisso que a gente vai ler agora. Em seguida, partiram do Monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não é o que comer e nem o que beber, e detestamos esse maná horrível. Gente, quando Deus não é o suficiente, a própria provisão de Deus, aquilo que é graça de Deus na nossa vida, a gente começa a rejeitar. Quando Deus não é suficiente na nossa vida, quando Ele não é suficiente, nada do que Ele nos dá faz sentido para a gente, nada está bom, nada vai estar bom, porque nada supre na nossa vida o espaço que só pode ser de Deus. Quando Deus não é suficiente nas nossas vidas, cedo ou tarde, a
gente vai olhar para um lado, a gente vai olhar para o outro lado, e a gente vai se ver trilhando exatamente o mesmo caminho que o povo de Israel estava trilhando. A minha tradução diz maná horrível, mas existem algumas traduções que vão trazer pão vil, comida miserável. A gente acaba elencando, a gente acaba caracterizando a provisão de Deus como algo vil. A palavra vil, um dos significados para a palavra vil é nojento. A provisão de Deus é nojenta para a gente. Não é mais suficiente, me noja. Mas como isso? Mas como? Aquilo que é graça de Deus, como que isso me noja? Quando Deus não é suficiente. Nada mais pode preencher o nosso coração. Gente, até aqui, eu descarreguei um caminhão de desgraça, certo? Mas calma lá. Eu quero trazer para vocês, que talvez seja o versículo mais conhecido da Bíblia. Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes a gente lê esse texto, e a gente acaba interpretando ele de uma forma equivocada. Muitas vezes a gente lê esse texto como forma de atestar, como forma de confirmar uma teologia da prosperidade, algo nesse sentido, mas esse texto, o Salmo 23:1 não quer dizer isso. Salmo 23:1 é um salmo de Davi. Na verdade, o que Davi está dizendo aqui, aqueles que já talvez vocês já ouviram isso, no Douglas Gonçalves fala isso, que Salmo 23:1, na verdade o que ele quer dizer é que por o Senhor ser o meu pastor, eu não tenho falta de nada, porque Ele é o meu tudo. O Senhor é tudo, então eu não preciso de mais nada, porque Ele é meu pastor, então nada me falta, porque eu já tenho tudo que é Deus. É isso que quer dizer o Salmo 23:1. De um lado a gente tem o povo de Israel, o povo que era escravo, que viu a mão de Deus agir poderosamente, com as 10 pragas, com a abertura do Mar Vermelho. Do outro lado a gente tem Davi, que foi uma pessoa que cresceu sendo pastor de ovelhas, e que Deus encontrou nele o coração tão puro que colocou ele para ser rei de Israel. A Bíblia é muito clara, Davi era um pecador. A Bíblia faz questão de apontar os pecados que Davi cometeu. Mas então qual que é a diferença do povo de Israel para Davi? Davi, aqui, ele entendeu uma coisa que lá, anos depois, o apóstolo Paulo vai falar, lá em Romanos 12, se vocês puderem abrir. Davi tinha um coração corrigível, e ele entendeu muito antes de Paulo escrever isso: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Davi, lá atrás, ele entendeu que a forma de pensar dele não podia ser da mesma forma de pensar do mundo. Qual que é a diferença do povo de Israel para Davi? Isso é quase que um jargão gospel, quase que um jargão evangélico. Se você tem mais de 2 anos de crente e você nunca ouviu isso, você está errado. É brincadeira, mas é verdade. Muita gente fala que Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Israel era um povo livre, Deus tinha libertado Israel. Só que a forma de pensar deles não tinha sido mudada. Eles pensavam como escravos. Eles pensavam, não é uma nem 2 vezes que a Bíblia relata que o povo de Israel se levanta contra Deus e contra Moisés e fala: por que você nos tirou do Egito? Para a gente morrer no deserto, aqui não tem o que comer. Eu sinto saudade das cebolas que tinha no Egito, eu sinto saudade do que o faraó nos dava para comer. Não é nenhuma nem 2 vezes que isso acontece.
Gente, eu vou abrir aqui. Eu quero declamar algo para vocês. Deixa só eu abrir. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, tu és tão bom. Alguém reconhece o que eu acabei de declamar? A gente cantou isso, não sei, 15 minutos atrás. Às vezes a gente não presta atenção, talvez, no que a gente canta, mas quando a gente fala que és fiel em todo tempo, é em todo tempo, não é às vezes, é em todo tempo. Deus é suficiente em todo tempo o Senhor é bom. E, gente, eu posso talvez partir para outro rumo agora, mas é isso. O pão de Deus, a surpresa de Deus, o maná de Deus. No Novo Testamento, tem uma pessoa que se declara o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Jesus diz isso em João 6, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Jesus é a provisão final de Deus. Jesus é a salvação de Deus, encarnado em Jesus. Quantas vezes a gente rejeita a provisão de Deus? Quantas vezes a gente olha na cara de Jesus crucificado, a gente fala, muito legal, mas eu queria um carro novo. Quantas vezes a gente olha nos olhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e a gente fala, o Senhor não é suficiente, o Senhor não basta. Gente, eu não sei se de repente vocês estão me acompanhando até aqui, ou se, não sei, se essa palavra é só para mim, mas quando Deus ministrou ao meu coração isso há algum tempo atrás, isso foi muito confrontador. Será que na minha vida Deus tem sido suficiente? Será que se amanhã eu perder meu emprego, segunda-feira eu perder meu emprego, será que algum ente querido próximo falecer? Será que eu perder minha saúde? Será que alguma coisa dessas acontecer? Eu vou falar, Deus, até aqui a gente andou, mas agora, sinto muito, o Senhor não é fiel não. Será que meu coração não está assim? Deus é fiel em todo tempo. A provisão final de Deus é o próprio Deus, é Jesus encarnado. Todo o resto que a gente possa ter, todo o resto que a gente possa alcançar é simplesmente graça de Deus, é simplesmente bondade de Deus, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. O nosso coração não pode estar em bens materiais, o nosso coração não pode estar em relacionamentos, o nosso coração tem que estar no nosso relacionamento com Deus. É aí que tem que estar o nosso coração. Mais uma vez, Romanos fala que a gente não deve se conformar ao padrão desse mundo. E qual que é o padrão desse mundo, gente? O padrão atual desse mundo é, eu vou estudar, eu vou passar na faculdade, eu vou ter um ótimo emprego, eu vou ter um bom salário, eu vou ter uma casa, se possível 2, vou casar, vou ter um filho e um cachorro. Se possível, vou ter uma casa na praia, vou viajar 2 vezes no ano e é isso. Gente, algo disso, alguma dessas coisas que eu falei, é ruim? Não, claramente que não, nada disso é ruim, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. A gente não pode viver a nossa vida em função disso, a gente não pode viver a nossa vida em função de prosperidade, porque não é isso que Deus espera da gente. Deus espera da gente que a gente viva uma vida em função do relacionamento com Ele.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O próprio Cristo é a provisão de Deus. O próprio Cristo é a surpresa de Deus. É aquilo que tem que alegrar o nosso coração dia após dia. O próprio Cristo. Jesus, o Cristo, morto, crucificado, mas ressurreto. Ele é a nossa esperança. Ele é a provisão final de Deus.